Tesouros da Bíblia para a semana de 23 a 29 de março de 2026. Discurso. Tema: sinta os benefícios de prestar atenção ao que Jeová diz. Vivemos em um mundo cheio de vozes. O tempo todo alguém nos diz o que pensar, o que fazer, o que priorizar e como viver. As redes sociais, a sociedade, a educação, o ambiente de trabalho, e até mesmo as nossas próprias emoções tentam dirigir o nosso caminho. Mas a grande pergunta é: a quem vamos ouvir? A resposta que Jeová dá em Isaías 48 é clara e muito amorosa. Ele não apenas nos diz o que devemos fazer, também nos explica por que fazer isso sempre será o melhor para nós. De fato, o tema de hoje resume muito bem isso: se prestarmos atenção em Jeová, tudo irá bem. Vamos ver primeiro o que diz Isaías 48:17. Jeová declara: Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina para o seu próprio bem, aquele que guia você no caminho em que deve andar. Que maneira bonita de se apresentar! Jeová não se limita a dizer: Eu sou o seu Deus, então me obedeça. Ele acrescenta algo que toca o nosso coração: ensina para o seu próprio bem. Ou seja, tudo que Jeová nos ensina tem um objetivo bom, prático e amoroso. Ele nunca ensina para complicar a nossa vida, para tirar a nossa alegria ou para impor fardos desnecessários. Muito pelo contrário. Jeová ensina para nos proteger, nos guiar e nos ajudar a viver melhor. Isso diz muito sobre a personalidade dele. Jeová, o Criador de tudo que existe, é o grandioso instrutor de seus servos. Ninguém sabe melhor do que ele como fomos feitos, o que precisamos e o que realmente é melhor para nós. Quando alguém fabrica uma ferramenta, sabe qual é a maneira correta de usá-la. E, se a pessoa seguir as instruções do fabricante, aquela ferramenta funcionará bem e durará mais. Mas, se alguém decidir usá-la do seu próprio jeito, mais cedo ou mais tarde vai acabar danificando-a. Algo parecido acontece conosco. Jeová nos criou. Ele sabe como o ser humano pensa, o que lhe traz felicidade de verdade, o que o machuca, o que o fortalece e que caminho leva a uma vida com sentido. Além disso, Jeová não nos deixou no escuro. Ele nos ensinou seu nome, seus propósitos e suas leis por meio de revelações. Tudo isso está na sua palavra, a Bíblia. Por isso, a Bíblia não é apenas um livro, é o meio pelo qual Jeová continua ensinando seu povo hoje. Nela encontramos princípios, exemplos, avisos e consolo. E não só isso. Jeová também usa seu Espírito Santo para nos ensinar. Jesus explicou que o Espírito ajudaria a lembrar e a compreender as coisas de Deus. Assim, Jeová não ensina de maneira fria ou distante. Ele nos ensina por meio de sua palavra, por meio de seu Espírito e por meio da congregação. Agora, há aqui uma ideia muito importante: Jeová ensina, mas nós temos que decidir se vamos prestar atenção nele ou não. E isso nos leva ao segundo ponto. Isaías 48:18 diz: Se ao menos você prestasse atenção aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio, e a sua justiça, como as ondas do mar. Repare como o versículo começa: se ao menos. É uma expressão cheia de sentimento. Jeová não fala como um governante severo, mas como um pai amoroso que sabe o que é melhor para nós e deseja de coração que escolhamos bem. É como se ele estivesse dizendo: quem dera você me escutasse. Quem dera levasse a sério os meus conselhos, porque eu sei como sua vida seria boa se você fizesse isso. Isso nos lembra que Jeová nos criou com livre-arbítrio. Diferentemente dos animais, que agem principalmente por instinto, nós podemos escolher. Podemos decidir a quem ouvimos, que valores abraçamos e que caminho seguimos. Jeová não nos obriga a obedecê-lo. Ele poderia fazer isso, porque tem poder para isso, mas não quer servos forçados. Ele quer pessoas que o amem, que confiem nele e que escolham segui-lo. Por isso, na Bíblia, ele nos convida a escolher a vida, a ouvir sua voz e a obedecer aos seus mandamentos. Esse convite só faz sentido porque realmente temos liberdade para decidir. E aqui vale a pena nos perguntar com sinceridade: estamos escolhendo prestar atenção em Jeová? Por que não basta dizer que acreditamos nele? Prestar atenção nele envolve mais do que isso. Significa que, quando Jeová fala por meio de sua palavra, nós o ouvimos com humildade.
Significa que não discutimos com as normas dele, nem tentamos adaptá-las ao nosso gosto. Significa que, quando os conselhos dele entram em conflito com o que o mundo promove, escolhemos confiar em Jeová. Pensemos em algumas situações da vida diária. Por exemplo, um jovem precisa decidir que objetivos vai buscar. O mundo lhe diz: o mais importante é sua carreira, seu dinheiro, sua imagem, seu sucesso. Jeová ensina algo diferente, que ele coloque o reino em primeiro lugar, cuide da sua espiritualidade e construa a vida sobre valores duradouros. Ou pensemos em um cristão adulto que enfrenta pressão econômica. O ambiente talvez o empurre a aceitar horários, empregos ou compromissos que o afastem das reuniões e do seu serviço a Jeová. Mas Jeová o ensina a confiar, a manter o equilíbrio e a não sacrificar o espiritual pelo material. Ou imaginemos alguém que está passando por uma decepção, uma injustiça ou uma ferida emocional. O coração diz: responda da mesma forma, guarde rancor, se afaste. Mas Jeová ensina a perdoar, a confiar nele e a agir com justiça e amor. Em cada caso, a pergunta é a mesma: a quem vou ouvir? E a resposta vai influenciar o nosso futuro. Por isso, Isaías 48:18 não apresenta a obediência como uma simples obrigação, mas como uma decisão que traz bênçãos. Jeová não quer tirar nada de nós, ele quer nos poupar de muito sofrimento. Quando ele nos manda fazer algo, sempre há amor por trás disso. Quando ele estabelece limites, sempre há proteção por trás disso. Quando ele nos corrige, sempre há um bem maior por trás disso. E isso nos leva ao terceiro ponto: se prestarmos atenção em Jeová, nossa paz será como um rio, e nossa justiça, como as ondas do mar. Essa é uma das imagens mais bonitas de Isaías. Jeová promete dois benefícios claros. O primeiro é a paz. Ele não fala de uma paz superficial ou passageira. A palavra hebraica traduzida por paz pode transmitir a ideia de saúde, segurança, bem-estar, amizade ou plenitude. É uma paz completa. E Jeová diz que essa paz seria como um rio. Pense por um momento nessa comparação. Um rio não avança aos trancos e barrancos. Não aparece num dia e desaparece no outro. Não depende de emoções instáveis. Seu curso é contínuo, sereno e abundante. Então, Jeová promete que, se prestarmos atenção nele, nossa paz pode ser assim, estável, profunda e constante. Isso não significa que não teremos problemas. Os servos de Jeová também enfrentam doenças, dificuldades econômicas, oposição, ansiedade ou perdas. Mas significa que, mesmo no meio dessas provações, podemos desfrutar de uma calma interior que o mundo não entende. Porque sabemos quem nos guia, porque vivemos e para onde estamos indo. Quantas pessoas hoje não dariam qualquer coisa para ter esse tipo de paz? O mundo procura paz em férias, entretenimento, dinheiro, relacionamentos, remédios ou distrações. E algumas dessas coisas podem trazer alívio temporário, mas não paz duradoura. A verdadeira paz nasce de uma boa relação com Jeová e de uma consciência limpa diante dele. Quando a pessoa sabe que está andando no caminho certo, mesmo tendo problemas, sente uma tranquilidade que não depende das circunstâncias. O segundo benefício que Jeová promete é que nossa justiça será como as ondas do mar. Que imagem interessante! Se alguém fica olhando o mar da praia, vê uma onda, depois outra, e outra. Há continuidade, permanência, regularidade. As ondas continuam chegando. Então, Jeová está dizendo que o nosso modo de viver de acordo com o que é certo pode ser igualmente constante e duradouro. Não algo ocasional. Não uma fase espiritual. Não fidelidade por temporadas. Jeová pode nos ajudar a manter um proceder justo ao longo do tempo. E isso é muito animador, porque às vezes poderíamos pensar: eu quero fazer o que é certo, mas sou imperfeito. E se eu não aguentar? E se eu falhar? E se eu enfraquecer com o passar dos anos? Jeová não promete perfeição imediata, mas promete sustentar aqueles que se esforçam para obedecê-lo. Como diz Salmo 55:22, ele nunca permitirá que o justo seja abalado de maneira definitiva. Se continuarmos ouvindo a Jeová, ele vai nos ajudar a permanecer firmes. Assim, prestar atenção em Jeová não é uma perda, é um ganho.
Não é uma vida mais limitada, é uma vida melhor orientada. Não é um caminho triste, é um caminho seguro. Ele nos ensina para o nosso próprio bem, nos guia no caminho em que devemos andar e nos promete paz e justiça duradouras. Por isso, ao terminar este discurso, seria bom que cada um de nós se fizesse uma pergunta pessoal: estou realmente prestando atenção em Jeová? Não apenas em assuntos grandes, mas também nos pequenos, nas minhas prioridades, na minha maneira de falar, nas minhas decisões diárias, no que vejo, no que desejo, em como reajo, em como uso o meu tempo. Porque, quanto mais atenção dermos a Jeová, melhor irá para nós. Então, não vejamos seus mandamentos como um peso. Vejamo-los como o que eles realmente são, a orientação amorosa do melhor instrutor que existe. Jeová sabe perfeitamente por onde devemos andar. E, se escolhermos escutá-lo, veremos pessoalmente a verdade das suas palavras. Nossa paz será como um rio, e nossa justiça, como as ondas do mar. Sem dúvida, se prestarmos atenção em Jeová, tudo irá bem.